Gente, eu quero trazer uma história agora, já que nós estamos aí olhando para fora do nosso quintal, de algo que está repercutindo bastante nos últimos dias, que é aquela história do Milei com a criptomoeda. O presidente argentino se defendeu das acusações de golpe por conta do escândalo da moeda digital Libra, dizendo que não promoveu, só tentou difundir o ativo digital e acabou, nas palavras dele, sofrendo um contragolpe. Ele afirmou que os investidores sabiam das consequências que os investimentos desta natureza podem envolver. Vamos lá, Gustavo Segré. Vamos lá, por onde você quer começar? Nossa, não, essa história, ela é muito mirabolante, né? Ela tem várias camadas. Sim. Conte para mim de que maneira que isso repercutiu e por que o Milei apagou a postagem que ele fez, se ele não é uma pessoa que costuma fugir, digamos assim, dos conflitos que o envolvem. Não, mas vamos lá. A história é assim, e depois, para o final, tem uma cereja do bolo. Opa! Que é incrível. Gostamos. A primeira questão. Quando o Milei recebe 3 empresários, um deles, um tal de Davis, dos Estados Unidos, que queriam promover um Bitcoin que se chama, não era um Bitcoin, uma criptomoeda, que chama Meme Coin, porque não tinha lastro nenhum de nada, para, em teoria, financiar pequenos e médios empresários argentinos. Então ele comprou a ideia porque era tecnológico, porque era através de blockchain, de segurança, de questões que chamavam a atenção do Milei. Mas até aí, ele não deveria ter se involucrado porque ele colocou o link para comprar essa criptomoeda. Aí está o problema. Se ele mencionasse, parabéns, muito obrigado por terem acreditado na Argentina, mais um desenvolvimento de criptomoeda, o que for, até aí não tinha problema. Mas ele colocou o link, e o link era viva la libertad, ponto alguma coisa, que tem vínculo com a forma dele se expressar. Aí começou em 30 centavos, chegou a $5. As pessoas que estavam incorporadas com esse projeto detentavam 80% dessa quantidade de criptomoeda. Aumentou a demanda loucamente. Explodiu. E aí, então, subiu. Volatilidade? 12%, 13%. Só que não tem lastro. Os donos falaram, isso aqui é um negócio Chegou fantástico. a mais de $4 mil, não foi? Tem uma dúvida aí, porque se começou com 30 centavos até chegar a $5 mil, eu não vi nunca que isso aconteça. Na minha opinião, chegou a $5, não a 5 mil. Então era 30 centavos a 5 mil, igual, é uma barbaridade para quase $5 Então menciona que é 5 mil, mas tem outro que fala 5, sinceramente não sei. Eu acho $5 muito pouco, Segré. Mas começou em 30 centavos. Quando você vê em 3 horas... Mas quando a gente fala de criptomoeda, a volatilidade dela, a depender da demanda, mas estamos falando de mais de 1000% em 3 horas. Me parecia muito exagerado. Mas mesmo que seja, pode ser $5, $5 mil, não afeta ao critério do problema. Esses caras que tinham 80% falaram, começou em 30 centavos, está no valor que seja, agora vou vender. Quando o presidente é notificado disso, ele se toca que pode ter sido utilizado. E aí apaga o tweet, ou o posteio, e aí gerou um problema terrível, porque quando se tocaram que ele apagou, aquelas pessoas que tinham comprado começaram a vender. E essa criptomoeda perdeu, da mesma forma que subiu, 90% do seu valor. Teve 25 pessoas que investiram mais de $1 milhão nessa operação. Mas a grande maioria, segundo as informações judiciais, estão fora da Argentina, ou seja, não teve comprometimento para algum argentino que colocou um monte de dinheiro. Mesmo assim, todo mundo que investe nesse tipo de criptomoeda, o que seja, sabe que a volatilidade é gigantesca. E o presidente disse, eu divulguei, eu não promovi dizendo comprem ou participem desse negócio. O problema também agrega que, no passado, Milei foi garoto propaganda de uma financeira, de uma entidade financeira, que deu muito problema para os investidores. Ele foi investigado pela justiça, não teve nenhuma acusação final, mas ele teve que se explicar porque ele é a cara visível, um economista na época, comentarista de economia nos canais de televisão da Argentina, e ele passou, mas no limite para não ser julgado, processado por essa situação. E para piorar tudo isso, e logicamente a oposição, o peronismo está tentando pedir o impeachment do presidente, eu acho que não vai rolar, mas para piorar isso, Evandro, ontem à noite foi feita uma entrevista com um jornalista que é meu amigo, chama Jonathan Viale, da Argentina, canal TN, Todo Notícias,
que teoricamente ia ser gravado, e foi gravado. Só que no meio da gravação aparecia um assessor do Milei, de nome Santiago Caputo, muito próximo do presidente, que entrava e atrapalhava a gravação, dizendo no ouvido do presidente, fala isso, não fala aquilo, e orientando ao jornalista Jonathan Viale que isso deveria ser editado, não deveria ser editado. Uma fala do Jonathan é, eu entendo que tem que ser editado porque isso pode trazer problemas judiciais. Pois bem, não se sabe se por erro, a propósito ou como foi, o canal de televisão Todo Notícias subiu a íntegra da entrevista sem editar, Evandro. Com todos esses cortes e o cara entrando cada 5 minutos para mostrar que tinha sido editado, que sugeriram a edição, tanto que Jonathan Viale hoje falou, acabaram com a minha carreira, porque qual é a ética jornalística de uma pessoa que... Merda no ventilador. Mas terrível. Não, imagina o cara, não entendi, isso pode trazer problemas judiciais, não, vamos cortar. A emissora não cortou e subiu tudo aí. Bom, não quero saber como está a Argentina nesse momento, mas, enfim, a situação para o Milei pode não redundar em nada, mas pode atrapalhar muita coisa, até porque são 2 investigações. Uma com uma equipe técnica da própria Presidência da República, não acho que vai gerar nenhuma questão. Sim. E tem a oficina, que lá seria escritório anticorrupção, que ele se autodenunciou para ser investigado para ver se ele tinha infringido alguma lei da Argentina. Quando ele fala, eu não promovi, eu difundi, né? Assessoramento jurídico. Exatamente, querer caçar no dicionário uma palavra que seja parecida com a outra, mas que não incrimine da mesma maneira. E aí em cima perguntaram, desculpa, para concluir, perguntaram quem seria quem vai te defender. Aí falou, o Cunha Libarona, que é o ministro da Justiça, que não é o advogado do Milei. Então, e ele usou as redes dele, mas mesmo assim, na entrevista falaram, mas você não entende que você é o presidente? Sim, mas às vezes eu esqueço. Ai, nossa senhora. Puxa vida, 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta, essa conversa vai estar em jogo ainda, até já. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Olha só, Evandro, aqui no Brasil, para você dar uma recomendação de um ativo publicamente, por exemplo, compre Petrobras, né? Apenas um exemplo aqui, não estou recomendando. Você precisa ter uma certificação. As pessoas não podem falar publicamente, compre determinado ativo. Você tem que ter uma certificação chamada CNPI. E mesmo tendo essa certificação, e esse é um padrão mundial, ocorre assim também nos Estados Unidos, a pessoa que tem a certificação, ela tem que ter uma série de cuidados para comprar essas ações. Por quê? Porque você pode influenciar o preço numa determinada direção. Tem algo que ocorre no mercado financeiro mundialmente que é a tentativa de manipulação do preço. Então, por exemplo, eu vou lá, não tem nenhum fato relevante, eu combino com o Evandro, faço uma compra gigantesca e aí todo mundo fala, opa, peraí, tem alguém aqui fazendo uma compra gigantesca, que todo mundo começa a fazer? Comprar. Compra, o preço sobe artificialmente para dar mais veracidade, você entra depois, compra novamente e aí a gente combina um horário para vender esses ativos. Isso é a manipulação de mercado. A história que... Bom, as bolhas que a gente acompanhou ao longo de décadas aí na história, todas têm a ver com isso. Você pode ter uma bolha por especulação, por mas aí vem muita demanda, a hora que se percebe que o negócio não vai dar certo... Isso, é estouro da bolha, né? Aconteceu com as tulipas, aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos, sempre foi assim. Isso, você pode ter... A bolha pode ter sido motivada por irracionalidade, por dinheiro muito fácil do Fed, por manipulação, mas o ponto é que uma hora ela estoura. E como o Segré desenhou muito bem a situação aqui, gera uma dúvida em relação a isso. Será que não foi, é isso que a oposição está falando, será que não foi um movimento justamente coordenado, né? Quer dizer, ele vai lá e faz uma fala para inflar o preço do ativo artificialmente, certo, Segré? E aí vem um grupo de investidores e vende e realiza o lucro. Que é quem consegue ganhar agora. Que é quem consegue ganhar. Porque eles falam em 45 mil pessoas que adquiriram, de certa forma, essa criptomoeda depois da divulgação do Milei. Sim. O Milei fala em cerca de 5 mil pessoas. Porque são robôs. Muitos seriam robôs. Sim. Também não se tem a precisão sobre esse número. Mas os que ganham são os poucos que pegam a onda da venda. Sim. Depois que todo mundo começa a perceber, aí entra naquele efeito cascata de merda que vai levando todo mundo pro buraco. Tem mais.
esse tal Davis, que é um empresário, um jovem dos Estados Unidos, o detentor dos 80% dessa meme coin, ele falou, olha, eu ganhei 110 milhões com esse negócio aqui de subida e descida, vendi, sim, está aqui comigo. Eu dou para o governo argentino 48 horas para que me diga o que eu faço com esse dinheiro, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz especulação, eu não obriguei nem pedi para o presidente fazer isso, ele fez isso, era um teste, não era um lançamento oficial, e como o Milei colocou o link, aí que está o problema. Se ele tivesse dito, olha, esse Libra era o nome, o cifrão Libra, parabéns, mais um investimento na Argentina, muito obrigado, ficava por aí. E ele deu um exemplo, inclusive, se eu vou numa indústria e vou inaugurar uma indústria e a indústria falir, eu tenho culpa? Não tem culpa. Mas quando você fala, compra isso ou dá o link... É a presidente da República, né? E aí a pergunta viva lá, liberdade, etc. Então, e aí vai mais longe também, e concluo com isso, Evandro. Vai você e pede uma reunião com o Milei. Eu conheço o Milei, pedi reunião com ele, não me atende. Mas alguém levou esses 3 empresários aí. E a pergunta é quem? E aí que vai estar a questão da investigação judicial. Fala, Piperno. Bom, isso enfim, a Argentina está diante de um golpe, de coisa de gangster, como, aliás, tem sido muito debatido nos últimos dias, a ponto, vamos esquecer, inclusive, a oposição argentina, porque a gente sabe como os políticos agem. Mas, hoje, nesse momento, o FBI e a SEC, que é a Comissão de Valores, enfim, Imobiliários americana, está investigando isso. Até porque é óbvio que o que foi feito lá é um golpe. Mas antes de continuar, e é óbvio que o Segré conhece essa questão mais a fundo que nós, Segré, vamos só esclarecer para a nossa audiência duas questões que também permeiam esse caso todo. São 2 dúvidas fundamentais, extremamente importantes, sobre as quais muito se pergunta lá na Argentina. Sobre a questão desse produto ter sido formatado, segundo vários relatos, poucos minutos, talvez algumas horas, antes do tweet do Milei. Não era um produto que estava lá na prateleira e tal, e que o Milei resolveu, divulgar. Os registros apontam que era um produto formatado poucos minutos antes do famoso tweet. É isso mesmo. Isso é extremamente suspeito. Esse Davis indica que era um teste, que eles comentaram com o presidente através de alguém que tinha lançado, mas que era um teste. E aí o Milei pegou, divulgou, colocou o link, promoveu que as pessoas comprassem, porque logicamente, se o presidente da República disse parabéns e tal, tá o link, viva a liberdade e tal, realmente é suspeito. Tem 100 pessoas que já fizeram denúncia nos Estados Unidos, está perfeito o que está dizendo Piperno, tem que incorporar o FED, até porque um dos empresários é americano, então pode ter responsabilidade. O cara está dizendo que a vida dele corre risco e a vida da família corre risco. É uma bagunça gigantesca e apenas por uma questão de ser ansioso. Uma bagunça gigantesca em que a última pessoa que deveria estar envolvida é um presidente da República. Não, e que ele não ganhou, teoricamente ele não ganhou, será investigado. Não conheço o Milei, não é gangster, não é corrupto, não é nada disso. Não é corrupto, eu não sei, porque as digitais elas são muito, no mínimo duvidosas. Não, mas para mim, de verdade, não me parece que ele tenha utilizado isso para vantagem econômico-financeira, mas terá que ser investigado de qualquer maneira. Ele induziu milhares de pessoas a milionários prejuízos. Agora, outra coisa que... Mas ninguém obrigou. Você não induz. Você fala, compra... Vamos supor que você vem e diz, compre Palmeiras. Aí eu entro se quero. Ninguém me obriga. Pera lá. A gente está falando do presidente da República. Concordo contigo. Não deveria. Que é um economista. Claro. Então, quer dizer, se é um produto financeiro indicado por um presidente economista, puxa vida, será que eu vou encontrar um aval melhor e mais confiável que Concordo contigo. E, de repente, viu-se que aquilo era uma farsa. E não só isso. Tem aquele histórico que eu mencionei. Sim, ele foi garoto propaganda de uma financeira que deu muito prejuízo para muita gente. Então, ele já tinha essa experiência de colocar o nome para divulgar uma questão, um ativo financeiro. Mas, enfim. E outra coisa que a Argentina se pergunta também, se investiga, discute, é a história
de um empresário também ligado a esse caso, que teria, inclusive, cobrado pela intermediação de reuniões com o Milei. Que ele pediu, tem um cara que pediu. Exatamente, essa intermediação custaria de 5 a 50 mil dólares para falar com o Milei. Então, veja, sabe, cada fio desse novelo que vai sendo puxado aponta para revelações cada vez mais escabrosas. O ex-presidente Macri, inclusive, está indignado com isso. Está indignado porque falou que se reuniu de assessores que não prestam, mas ele também não se reuniu com muitos assessores que prestam. Bom, mas aí que está o negócio, ele não se envolveu com nada que fosse nem remotamente semelhante a isso. É verdade. Veja, gente, nós estamos falando de um presidente da República, economista, que induziu muita gente a esse tipo de prejuízo. E eu nunca vi isso, honestamente. Isso é extremamente grave a ponto do FBI entrar nessa investigação. Eu vou chamar o Zé Maria Trindade e depois eu quero saber a cerejinha, tá, Gustavo Segre? Você já contou? É aquela da entrevista. Ah, tá. Que não editaram. Que foi na TV. Fala, Zé, arremate aí pra gente poder seguir. Pois é, essa história de moeda, ela sempre é algo muito volátil, né? É um pedaço de papel com a fotografia e a maioria das moedas tem alguma referência a Deus, como nós temos aqui, Deus seja louvado. O dólar também tem referência em Deus, eu acredito. Enfim, é uma volatilidade constante. Nas criptomoedas, a coisa piorou, está mais volátil ainda, que nem o papel tem para mostrar. E eu aprendi que existem criptomoedas para todo tipo de consumidor. Criptomoeda de garantia de não sei o quê, criptomoeda de empresas, e o Brasil está criando o real, digital, né, que é uma espécie de criptomoeda. Então, isso é volátil demais. Eu aprendi aqui também que ninguém deve explicar nada, diziam os políticos, porque se você explica, os amigos acreditam, nem precisaria explicação. É o caso do Segre. Precisava me explicar. Agora, os adversários não acreditarão na sua explicação. É o caso do Piperno. Então, assim, e o Milei explicou. Ele apagou e depois veio a público explicar o que aconteceu. É uma situação realmente muito estranha e é preciso esperar as investigações. Eu não acredito em golpe, não é possível. Ele sabe muito bem onde está e o que aconteceria depois, né? Gente, eu quero falar agora e retomar e desembarcar no nosso Brasilzão, porque tem bastante coisa pra gente analisar aqui também. E essas vizinhanças, hein? Brasil e Argentina colados e abraçados, é só história pra contar. É tango, né? É um tango, vai e volta.